18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, são 6 horas e 1 minuto. Você no melhor Mix do Brasil, dando sequência na melhor programação de Manaus. Começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Boa noite. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, Carlão. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Vai aquele salve especial pra você que nos acompanha nas redes sociais, no arroba 18 horas news. Boa noite, gente. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, terça-feira. Setor do comércio no Brasil comemora bons resultados nas vendas do Natal. Os preparativos para a cerimônia de posse do futuro presidente Lula, marcada para este domingo, dia 1º de janeiro. Olha só, em o movimento das apostas nas lotéricas para a Mega Sena da Virada. O prêmio estimado até agora é de 450 milhões de reais. A proibição da venda de cacau e cupuaçu produzidos nos municípios de Benjamin Constant e Tabatinga. Agora 6 horas 2 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do 18 horas. Os destaques de hoje, terça-feira, 27 de dezembro de 2022. Você confere, hein? Até às 7 da noite, mais uma edição do 18 horas no ar para você. 18 horas. 6 e 2, Karime Leão, estamos caminhando aí, né, já para o fim do ano, última semana, e com saldos positivos favoráveis em vários setores da economia. A indústria eletroeletrônica encerrou 2022 com um faturamento de 220,4 bilhões de reais, um crescimento nominal de 4% na comparação com o ano de 2021. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, que é a ABNE, Karine. Carlão, e apresentar um crescimento às áreas de bem de consumo, bens de capital, como geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, automação industrial e equipamentos industriais. O destaque deste ano no setor foi o aumento de 2% no nível de emprego, que passou de 264 mil em dezembro de 2021 para 270 mil no final deste ano. Olha o detalhe, hein? Aqui no estado do Amazonas, a Zona Franca de Manaus também comemora com bons resultados. O Conselho de Administração da Suframa fecha 2022 com um total de 205 projetos de industriais e de serviços aprovados. Os projetos prevêem aplicações totais de aproximadamente 6 bilhões de reais, além da geração de 9.852 novos empregos na Zona Franca de Manaus ao longo dos próximos 3 anos, é a previsão. É a previsão. Já a produção de motocicletas aqui no Polo Industrial de Manaus vai fechar 2022 com o melhor resultado dos últimos 8 anos. O setor deve terminar o ano com mais de 1.400.000 unidades produzidas. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas e revelam que de janeiro a novembro deste ano, a indústria de motocicletas registrou um crescimento de 18,7%. É como você disse, Karime Leão, olha só, hein? Esse índice representa o melhor resultado em 8 anos e entre os principais motivos para o crescimento na demanda está o aumento de trabalho de entrega, delivery, basicamente feito por motos. Além disso, o preço mais alto dos carros e dos combustíveis favoreceram, Karime. Exato, Carlão. E ainda aqui no estado, a Federação do Comércio do Amazonas, a FEComércio, avaliou como positivo o balanço das vendas durante o período de festas de Natal. É isso, Karime. As vendas do comércio durante as festas de Natal no Amazonas, como você disse, foram positivas, segundo o levantamento feito pela FEComércio. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes agora pra gente aqui no 18 horas. Hector. A Federação do Comércio do Amazonas, a FEComércio, avaliou como positiva as vendas desse ano antes e durante as festas de Natal. A previsão da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, CDL Manaus, era que as vendas no período natalino resultassem numa receita bruta de mais de 1.400.000 reais, com crescimento de 5 a 6% em comparação com 2021. O ticket médio esperado era de aproximadamente R$ 165. Embora não se tenha um dado conclusivo sobre os lucros, o presidente da FEComércio do Amazonas, Aderson Frota, destaca
destaca que mesmo com as dificuldades na economia, o volume de vendas em Manaus foi bom. O ano de 2022 foi um ano atípico porque nós tivemos 4 grandes acontecimentos que conturbaram um pouco os resultados da economia e das vendas do comércio. O primeiro foi o aumento dos combustíveis, que deflagrou um aumento de fretes, e isso acabou repassando para as mercadorias, infelizmente. Depois nós tivemos a guerra da Ucrânia, que bloqueou o acesso aos fertilizantes do setor agropecuário, e isso acabou aumentando o preço dos fertilizantes, e isso repercutiu no preço dos alimentos. Depois nós tivemos, em função das preocupações do governo com a pandemia, nós tivemos uma ação do Banco Central que aumentou a taxa Selic de 2% para 13,75 atuais. Isso representa um aumento de 600% na taxa Selic, e todos nós sabemos que a taxa Selic baliza os juros bancários. Então o juro bancário cresceu de forma realmente muito forte e acabou vitimando a família brasileira. Não obstante todos esses entraves que acabaram complicando o ano de 2022, nós vamos ter um ano positivo. Segundo o indicador de atividade do comércio da Serasa Experian, as vendas do comércio físico no Brasil durante a semana do Natal, em comparação com o mesmo período de 2021, marcaram um tímido crescimento de 0,4%. De acordo com a Serasa Experian, os varejistas esperavam um crescimento um pouco melhor após a recessão dos primeiros anos da pandemia, mas o impacto da inflação no bolso dos consumidores não permitiu a evolução dos gastos para a época. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas e 7 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Os destaques de hoje, em terça-feira, em mais uma edição do 18 horas. Atenção, hein? Os donos de veículos de todo o país vão ter em 2023 nova isenção do seguro DPVAT, que é o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores e via terrestres. A Caixa Econômica Federal vai, inclusive, continuar pagando o seguro no ano que vem. Pois é, Carlão, e esse é o terceiro ano consecutivo que os motoristas não vão precisar pagar o imposto, já que o fundo do seguro recebeu um excedente de 4,3 milhões de reais em 2021 da seguradora Líder, que administrou o DPVAT até 2020. A repórter Nathalie Moraes explica melhor pra gente esse assunto. Vamos acompanhar. Os donos de veículos de todo o Brasil não vão pagar o seguro obrigatório DPVAT em 2023 pelo terceiro ano consecutivo. A informação é da Superintendência de Seguros Privados. A cobrança já havia sido suspensa nos anos de 2020 e 2021 por excesso de recursos em caixa. Além disso, a Caixa Econômica Federal vai continuar pagando o seguro no ano que vem. O DPVAT garante indenizações a vítimas de acidentes de trânsito e parentes, em caso de invalidez ou morte. Ainda cobre despesas médicas e hospitalares. Como nos anos anteriores, o custeio será possível por meio da verba do Fundo de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. A forma e o valor da remuneração às vítimas e os beneficiários será regulamentada em um ato de Conselho Nacional de Seguros Privados. A Caixa Econômica assumiu os custos do seguro DPVAT depois do encerramento da gestão que até 2020 era liderada pela seguradora Líder. A partir daí foi criado o Fundo DPVAT, constituído de recursos excedentes da empresa, e a Caixa foi escolhida como administradora por já ter experiência em operacionalização do seguro habitacional do sistema financeiro da habilitação. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 10 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, a equipe do futuro governo que cuida dos preparativos para a cerimônia de posse já está com tudo pronto, tudo certo para aí a posse do dia 1º do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os eventos começam no início da tarde com a chegada das delegações internacionais e termina às 4h30 com o início do Festival do Futuro, grandes eventos. Exato, Carlão, e vamos saber mais a respeito desta programação
informação agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Chega junto, então. Qual a estimativa de público para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? Cadu, boa noite. Oi, Karine, você está me ouvindo? Olá, agora sim. Boa noite, Cadu. Boa noite, querida. O público esperado é de 300 mil pessoas, segundo os organizadores, viu, Karine? Boa noite para você, boa noite para o Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, antes da gente falar sobre esse assunto, eu preciso destacar uma notícia de última hora. Agora há pouco, no fim da tarde, a Polícia Militar do Distrito Federal foi mais uma vez acionada devido a uma ameaça de bomba. Uma mochila, possivelmente com artefatos explosivos, foi achada nas proximidades de um hotel no setor hoteleiro norte, bem no centro financeiro de Brasília. Nesse momento, Karine, a Polícia Militar faz o isolamento da principal via, da principal avenida do plano piloto, que é o eixo monumental. Todo o aparato antibomba foi acionado para confirmar ou não a existência de material explosivo. Esse é o terceiro caso, Karine. O primeiro foi nas proximidades do aeroporto JK e o segundo na cidade satélite do Gama. E como a gente falou, né, Karine, ontem, a polícia vem intensificando as investigações para tentar neutralizar um grupo terrorista que tem planos para promover ataques em Brasília com o objetivo de inviabilizar a posse de Lula e também dar apoio à intervenção militar. Quem sabe, até o fim do programa, a gente atualiza vocês com mais informações. Agora, falando sobre a posse, Karine, está confirmadíssima, os eventos começam a partir de 1 da tarde, com a chegada de chefes de Estado, embaixadores, representantes de mais de 40 países que confirmaram presença. Às 2 da tarde será a missa na Catedral de Brasília, com a presença de Lula e de Geraldo Alckmin e de suas respectivas esposas. De lá, eles vão seguir em carro aberto, rumo ao Congresso Nacional. E lá, a sessão solene de posse começa às 3 da tarde com a execução do hino nacional, depois a assinatura do termo de posse e o primeiro pronunciamento de Lula à nação brasileira já como presidente empossado. Terminada a solenidade, Karine, às 4 da tarde, Lula e Alckmin seguem para a área externa do Palácio do Planalto, onde vão subir a rampa, depois Lula vai vestir a faixa presidencial e em seguida vai fazer um pronunciamento público à nação. Tudo isso vai ser possível ver pela TV aberta e também pela TV fechada, né? Pela TV paga. A TV Brasil, que é a TV pública, vai fazer a cobertura completa. E sobre o Festival do Futuro, Karine, as apresentações começam a partir das 11 da manhã. Mais de 40 cantores, cantoras e bandas foram convidados para essa festa, né, que vai acontecer em 2 palcos simultâneos. As apresentações só vão parar durante a solenidade de posse. Depois do pronunciamento de Lula, a festa vai continuar com a previsão de acabar à meia-noite. Para se ter ideia, Karine, mais de 200 caravanas estão vindo para Brasília de vários estados. Algumas já chegaram, inclusive tem público já acampado nas proximidades da Feira da Torre, que é uma área bastante ampla. E hoje teve ensaio da posse de Lula no Congresso Nacional. Os servidores fizeram os últimos preparativos, principalmente no quesito segurança. Volto com vocês, Karine, Carlão. Ei, Cadu, olha só, a senadora Simone Tebet aceitou o convite do futuro presidente Lula de ser ministra do Planejamento. E como vai ficar aí o restante da equipe ministerial? Ainda faltam 15 nomes para serem anunciados, correto? Conta aí os detalhes, Cadu. Carlão, Lula e a senadora Simone Tebet, enfim, chegaram a um consenso, né? Ela vai ser ministra do Planejamento com autonomia para montar a própria equipe e também para dar os direcionamentos para a política econômica com a anuência de Lula, né? O futuro presidente aceitou as condições dadas por ela, que é gerenciar as PPIs, que são as parcerias público-privadas. E trocando em miúdos, para a gente entender aí o que são as PPIs, são os serviços públicos que são prestados por empresas, como aeroportos, rodovias, enfim. São mais de 150 parcerias de grande monta, só para vocês terem ideia, que vão ficar sob o comando de Simone Tebet.
Final feliz, portanto, né? Parece, né, Carlão, que aquela triste novela do escanteamento de Simone Tebet e de Marina Silva, parece que vai rolar em um final feliz. Agora resta saber se Marina Silva vai realmente ficar com o Ministério do Meio Ambiente. Até agora, nem ela e nem Lula se pronunciaram. É possível que esse anúncio seja na quinta-feira, Carlão. Isso mesmo, não foi hoje, viu? Dia D, como eu falei ontem, não foi hoje, vai ser só na quinta. Lula, mais uma vez, adiou os nomes da terceira leva de sua equipe ministerial. Dessa vez, ele vai falar quais partidos ficarão com quais ministérios, né? Como é uma fase difícil, que exige muita estratégia política, Lula decidiu voltar atrás e decidiu postergar a divulgação oficial da lista, até porque alguns nomes, surgiram críticas aí, alguns nomes, lideranças de partidos, ele teve que remontar todo o organograma, todo o xadrez. Mas aí o que temos até agora são os seguintes nomes, Carlão, vamos lá. O senador eleito Renan Filho, que é do MDB do Alagoas, deve ficar no Ministério dos Transportes. O deputado José Priante, do MDB do Pará, no Ministério das Cidades. O senador Carlos Fávaro, do PSD, Mato Grosso, deve ficar com o Ministério da Agricultura. O senador Alexandre Silveira, que a gente falou ontem, do PSD de Minas Gerais, deve ficar com Minas e Energia. O deputado federal Pedro Paulo, também do PSD do Rio de Janeiro, deve ficar com o Ministério do Turismo. A deputada Marina Silva, do Rede, do Estado de São Paulo, deve ficar com o Meio Ambiente. Está quase confirmado aí. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, no Ministério das Comunicações. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, na Secretaria de Comunicação Social. A ex-jogadora de vôlei Ana Moser deve ficar no Ministério dos Esportes. E o general Gonçalves Dias no GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que é hoje do general Heleno. Ou seja, Carlão, resumindo aí nessa lista, MDB, PSD e o Rede estão contemplados aí nessa lista informal. Agora resta aí o partido União Brasil, que está pleiteando 2 ministérios. O senador Eduardo Braga, como a gente falou, segue acompanhando aí, está fora dessa lista também. O MDB perdeu a disputa pelo Ministério de Minas e Energia para o PSD. E o senador Eduardo Braga, perdeu a queda de braço para o governador do Pará, Helder Barbalho, que fez a indicação dele, José Priante, para o Ministério das Cidades. Como na política, né, Carlão, tudo muda em 5 minutos. Vamos aguardar até quinta-feira e ver quais são esses possíveis nomes. Agora vamos aguardar com ansiedade aí o União Brasil, porque é um partido grande, uma grande bancada. O Lula talvez tenha sido esse ponto aí que fez Lula recuar, porque os nomes que ele gostaria de elencar já receberam muitas críticas por envolvimento no processo da Lava Jato, envolvimento em outros casos de corrupção. Então Lula teria voltado atrás por causa desses nomes, e está remontando a estratégia. Volto com vocês. Carlão e Karime. Cadu, agora uma data que não vai mudar é o dia da posse, 1º de janeiro. Estão, programados vários eventos e tem uma ausência aí, pelo menos é o que parece, porque o presidente Jair Bolsonaro embarca amanhã para os Estados Unidos, onde vai festejar o Réveillon num resort da família Trump, lá na Flórida, não é isso? Ou seja, assim, não vai ter troca de faixa presidencial no dia da posse. Cadu, é isso mesmo? Karime, essa é a pergunta que todo mundo vem fazendo essa semana, né? Na verdade, vem fazendo esse mês inteiro, né? Será que Bolsonaro vai passar a faixa para Lula, como prevê a tradição? Porque não é lei, ninguém é obrigado. É tradição apenas, né? A resposta é não, Karime. Isso não vai acontecer, porque amanhã Bolsonaro embarca para Orlando, nos Estados Unidos, onde ele pretende festejar a virada do ano. Assessores mais próximos disseram que ele iria para um resort, o Resort Mar-a-Lago, que pertence ao ex-presidente americano Donald Trump. Mas aí surgiram novas informações de que ele não teria aceitado o convite do amigo e também inspirador estadunidense. Parece que deu capim na palheta, decidiu voltar atrás, ele quer ficar recluso, longe de outros brasileiros. Ele não quer ser visto por outros brasileiros. A informação, Karime, é de que ele vai passar o Réveillon em um hotel, acompanhado apenas de assessores.
sem a companhia da primeira-dama Michele Bolsonaro. Karine, há informações de bastidores de que Michele teria brigado novamente com o marido por causa de Carlos Bolsonaro. A gente relembra aí que no dia após a derrota nas urnas, houve uma briga homérica na família. Michele Bolsonaro brigou com Carlos, que brigou com Eduardo, que brigou com Flávio, uma briga generalizada, e cada um foi para o seu lado, e a situação permaneceu assim, levando Bolsonaro a uma crise de uma doença, né, a erisipela, que tem as suas fundamentações psicológicas. Ele teve um quadro depressivo muito grande, né, e tanto é que ele parou de trabalhar durante 2 meses. E Carlos Bolsonaro, né, mais informações sobre essa situação aí, o Carlos Bolsonaro também vai viajar para os Estados Unidos, mas ele preferiu ficar longe do pai dele por causa das desavenças com Michele. Ele vai festejar o Réveillon na cidade de Atlanta, na casa de amigos. Isso aí deixou o presidente da República muito chateado. A situação é tão grave, Karine, segundo essas informações de bastidor, que Michele Bolsonaro teria acionado um advogado para tratar do divórcio. Ou seja, Karine, Bolsonaro deixa o país em um momento crucial da história para curtir uma fossa internacional, né? E antes da gente devolver para vocês, Karine e Carlão, só atualizando, conforme eu prometi, as informações sobre a ameaça de bomba aqui em Brasília. Segundo a Polícia Militar, informação de agora há pouco, foi alarme falso. Não havia explosivo dentro da mochila que havia sido deixada próximo a um tanque de gás do hotel, que fica aqui perto no plano piloto. Dos males o menor, né? Então segue o jogo até a posse, mas fica aí a informação, fica aí a imagem de toda a polícia mobilizada, o clima tenso que envolve Brasília diante de tantas ameaças da existência desse grupo terrorista que quer inviabilizar a posse do futuro presidente Lula. Agora sim, eu volto com vocês, Karine e Carlão. Valeu, Cadu. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau. Até amanhã, tchau. 6h22, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Centro Integrado de Operações da Segurança da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas divulgou um balanço das denúncias recebidas em 2022. Foram registradas mais de 1 milhão de chamadas nos últimos 11 meses, Karine. Exato. Diariamente, o Serviço de Atendimento recebe aí 3 mil denúncias pelo telefone 190. E as reclamações relacionadas com som alto e brigas lideram as chamadas. A maioria dessas denúncias acontece de noite, como explica a repórter Nathalie Moraes. Nos últimos 11 meses, o Disque 190 de emergência policial em Manaus recebeu mais de 1 milhão de chamadas. As denúncias relacionadas às ocorrências de perturbação da ordem lideram os acionamentos. O Disque Denúncia da Polícia Militar é coordenado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança, que é um departamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Segundo o CIOPS, o período de pico das chamadas recebidas pelo Disque 190 acontece no horário da noite e nos finais de semana, sendo o domingo o dia recordista de acionamentos. Diariamente, o Serviço de Atendimento recebe 3 mil denúncias por telefone. O coordenador do CIOPS, o cabo Luiz Ricardo, destaca as ocorrências que são mais registradas pelo sistema. Os períodos de picos de ligação geralmente são período noturno, né? E o dia da semana que mais temos recebido ocorrências é sexta, sábado e domingo, com o domingo sendo o principal, o recordista em chamados, né, oriundos da população. Dentre esses chamados, as ocorrências registradas, as que viram ocorrências policiais, né, geralmente é somente perturbação da tranquilidade, perturbação da ordem pública, né, desde som alto a agressão física, desentendimentos familiares. Em 2022, foram registradas cerca de 40 mil chamadas de denúncias de perturbação da ordem, seguidas do crime de agressão física, que registrou 25 mil acionamentos durante o período de janeiro a novembro deste ano. O coordenador do departamento falou um pouco mais como é feita a atuação do órgão aqui no estado. O CIOPS trabalha hoje atendendo toda a sociedade de Manaus, né, capital e interior, através do Comando de Policiamento do Interior, da Polícia Militar. Eles fazem o primeiro filtro dessas ligações e repassam para a Polícia Militar somente o que é ocorrência policial de fato. No caso de denúncias, qualquer cidadão pode ligar para o Disque 190 da Polícia Militar. Nathalie
Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E os radares de velocidade devem voltar aqui em Manaus para o ano que vem, tá? O anúncio foi feito aí pelo diretor de engenharia do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o Arod Guedes. Ele informou hoje de manhã que em 2023 está previsto o retorno das operações dos radares de fiscalização eletrônica de velocidades nas ruas de Manaus. Bom, o termo de referência para a implantação dos radares está tramitando na Comissão Municipal de Licitações para análise jurídica e técnica. Lembrando que Manaus está sem esses radares desde 2015, quando a Prefeitura anunciou a quebra de contrato com a empresa responsável pelo serviço. Agora são 6 horas e 26 minutos, você conferindo os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Olha só, atenção, hein? Termina amanhã, quarta-feira, o prazo para o contribuinte quitar o IPTU com desconto. Aproveite. Moradores de Manaus com débitos do Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU de 2022 ou de outros anos, tem até o dia 28 de dezembro para pagar os boletos com desconto de 10%. E o contribuinte deve optar por cota única e o desconto é concedido apenas para quem está em dia com o fisco municipal. A Prefeitura montou uma estrutura na central de atendimento do Manaus Atende, na Avenida Japurá, exclusivamente aos contribuintes que queiram regularizar esses débitos. Nesse caso, o atendimento não precisa de agendamento e ocorre nos dias úteis, tá? Até esta quarta-feira, das 7h30 da manhã até as 4 da tarde. Muito bem, caso você esteja ainda com alguma dúvida, o contribuinte pode ligar para o telefone 156, que atende nos dias úteis das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Mix. E daqui a pouco aqui no 18 horas, a Biblioteca em Braille do Amazonas envia transcrições de mais de 50 livros para Portugal. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura. Previsão do tempo para amanhã. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, sol com algumas nuvens e deve chover durante o dia e a noite. A mínima prevista de 22 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 57% e 99%. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu hoje um alerta de previsão de chuvas intensas para Manaus e municípios do Amazonas nas próximas horas. Segundo o Instituto, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros, com ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora. E ainda de acordo com o INMET, há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Atenção e cuidado. O alerta compreende o período que vai das 9 da manhã desta terça-feira e se estende até as 11 horas da manhã da quarta-feira. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas e 29 minutos, as agências bancárias vão ter atendimento ao público na sexta-feira, dia 30. O anúncio foi feito pela Federação Brasileira de Bancos. Portanto, dia 29 de dezembro vai ser o último dia do banco para realizar operações bancárias. Exato, Carlão. As agências bancárias não vão ter atendimento público na sexta-feira, dia 30. Até o dia 29. Não vão ter no dia 30, né? Só o dia 29 que vai ser o último dia para realizar operações presenciais. Exato. Já no dia 2 de janeiro, as agências voltam ao expediente normal de atendimento ao público. Durante os feriados, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como móvel, internet banking, caixa eletrônicos, enfim, bancos por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. Lembrando ainda, Karime Leão, que os carnês e contas de consumo, como água, energia e telefone, vencidos nos dias 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, podem ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Agora, 6 horas e 30 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a Biblioteca em Braille do Amazonas atende quase 2.000 pessoas por ano, com diversos serviços gratuitos. Entre eles, o projeto Música para Todos, que permite o ensino musical para pessoas com deficiência visual.
É um trabalho fascinante, Carlão, e que ultrapassa as barreiras, esse trabalho da biblioteca. Pela primeira vez, eles enviaram para Portugal as transcrições feitas na biblioteca de mais de 50 livros. A repórter Nathalie Moraes explica pra gente esse trabalho. Desde 1999, a Biblioteca em Braille do Amazonas oferece serviços gratuitos para os deficientes visuais. São quase 2.000 pessoas atendidas por ano. Aprender algo novo requer dedicação e ela começa com quem ensina. O professor de música, Guilherme Munhoz, precisou adaptar a forma de instruir os alunos cegos. Porque geralmente você trabalha muita coisa de partitura, na música e tal, ensinar lei. E para eles, né, já é uma coisa mais alta. Então, assim, tem alunos que gravam a aula, vem com gravador, olha, assim, o método é assim, você tem que posicionar a mão, porque ele, obviamente, não vai conseguir visualizar. Eu fui percebendo que isso foram adaptações que a gente consegue encaixar no dia a dia da aula e você está vendo o resultado, está mostrando algum fruto. As aulas de música para os alunos deficientes visuais acontecem na Biblioteca de Braille do Amazonas, dentro do Sambódromo de Manaus. Leonardo Vieira é um dos primeiros a frequentar o projeto do espaço. Hoje, com 32 anos, ele é referência para os pequenos e mesmo depois de tanto tempo, não abre mão desta troca. É bom, né? Porque a gente aprende mais com os outros colegas que sabem mais. Está aí para aprender, né? Acho que sempre a gente está aprendendo alguma coisa sem sentir que está aprendendo, né? O trabalho da Biblioteca em Braille ultrapassa barreiras. Pela primeira vez, transcrições feitas no espaço foram enviadas para Portugal. Só na primeira remessa foram mais de 50 livros. Segundo o gerente da Biblioteca em Braille do Amazonas, Gilson Pereira, o projeto deve continuar. Em janeiro, nós começamos a fazer todas as tabelas de emolumentos de 10 municípios do estado do Pará, Maranhão, que nós fizemos também. Ou seja, a Biblioteca Braille hoje já não pertence mais só à cidade de Manaus e ao estado do Amazonas. Ela hoje funciona em vários lugares. Só para você ter uma ideia, nós enviamos livros para Portugal. Além de música, o acervo conta com mais de 50 mil obras. São livros falados, obras em braille, filmes de audiodescrição, livros digitalizados. Além de impressoras em braille, só este ano foram mais de 170 livros impressos, mais de 80 obras doadas e conquistas importantes para difundir a acessibilidade no Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bem, boa noite para você em 100,7, 6 horas e 33 minutos. E você e os destaques do dia em mais uma edição do 18 Horas, o melhor mix do Brasil. Nós seguimos falando sobre as boas ações. Escuta essa agora, hein? Um grupo de empresários, juntamente com a Rotary Internacional e uma associação de clubes, vai arrecadar mochilas escolares para doar para crianças carentes. Uma boa, hein? Exato, Carlão. E se você gosta aí de participar de ações solidárias como essa, o grupo vai estar hoje em frente de um parque de diversões para arrecadar essas mochilas para doar, né, gente? A ação começa daqui a pouquinho, às 7 da noite. O repórter Hector Silva conta mais sobre o assunto pra gente. A campanha Terça Solidária, promovida pelo Mirage Park e a Rotary International, está realizando a arrecadação de mochilas escolares novas ou usadas nesta terça-feira, dia 27. Segundo Antônio Cano Júnior, diretor de marketing do Mirage Park, a ação tem como objetivo atender crianças e adolescentes que não possuem condições de comprar o item essencial para iniciar o ano letivo. Em troca, os participantes ganham um passaporte para brincarem no parque. Eu estou muito feliz em poder vir aqui divulgar a nossa Terça Solidária. A Terça Solidária é um evento que já está no seu 2º ano de existência e agora em 2002 concorreu ao Prêmio Maurício de Souza, promovido pela ADIBRA, Associação Brasileira de Parques de Diversão, pela sua importância no contexto social do projeto. Em parceria com o Rotary Clube de Manaus, através do Rotaract, toda a última terça-feira do mês, o Mirage Park troca um passaporte por algum objeto ou alimento que vai ajudar as comunidades carentes aqui de Manaus. Você se diverte e ainda ajuda quem mais precisa. Esse mês, pensando na volta às aulas, vamos arrecadar mochilas novas ou usadas em bom estado. Você leva a mochila na bilheteria do parque
Parque e troca pelo seu passaporte. Como eu falei, todo mês tem terça-feira solidária aqui no Mirage Parque. São válidos bolsas novas ou usadas, desde que estejam limpas e em bom estado de uso. As doações devem ser entregues na bilheteria do Mirage e, em troca, os participantes ganham um passaporte para usar somente do dia da ação, que dá acesso a todos os brinquedos do local. As bolsas arrecadadas serão entregues para ONGs e instituições sociais de Manaus no mês de janeiro. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas 35 minutos. Você conferindo os destaques desta terça-feira aqui no melhor Mix do Brasil. E daqui a pouquinho você vai conferir aí, olha só, Mega da Virada vai pagar o maior prêmio da história do sorteio. São 450 milhões de reais. É um bom prêmio, hein? 6h36, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos falar agora sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com a Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Bom, Artemisa, com o recesso da Assembleia Legislativa do Amazonas, a movimentação agora está voltada para a posse do governador reeleito Wilson Lima. Não é isso, Artemisa? Boa noite. Exatamente, Karime, porque a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas é a responsável pela posse, pela organização, então, da posse do governador Wilson Lima e do vice Tadeu de Souza, por toda a organização do evento. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ela entrou em recesso tem quase 2 semanas, dia 15 de dezembro. Mas a movimentação, como você mesmo disse, Karime, é em torno da posse agora do governador Wilson Lima, do União Brasil, e do vice-governador Tadeu de Souza, do Partido Avante. O cerimonial está fechando todos os detalhes da posse marcada para o dia 1º de janeiro de 2023, que será no Teatro Amazonas, ali no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus. A posse é de responsabilidade da Assembleia e, segundo minha fonte, ela será conduzida pelo atual presidente, o Roberto Cidade, deputado Roberto Cidade, do União Brasil. E provavelmente tem a presença dos deputados, desta atual legislatura e dos novos eleitos. Após a posse, o mês de janeiro, na Assembleia Legislativa, ainda deve ficar aí, ter uma certa movimentação, mesmo no recesso, porque aí iniciam as negociações pelos cargos da nova mesa diretora. Nós já falamos aqui algumas vezes, aqui no programa 18 horas, que o atual presidente, o deputado Roberto Cidade, do União Brasil, mesmo partido do governador, e também o deputado mais votado nessas eleições, ele deve ser reeleito para a presidência da Assembleia, já que tem um apoio aí declarado da maioria dos deputados, inclusive em vídeos postados nas redes sociais dos parlamentares. Mas, mesmo o cenário indicando essa preferência, as negociações devem permanecer no próximo mês, do novo ano. Bom, os deputados retornam à casa, às atividades, com as reuniões plenárias no dia 1º de fevereiro, data inclusive que os 24 deputados que serão empossados na 20ª legislatura da Assembleia. Foram reeleitos 14 deputados e 10 são estreantes, ou seja, foram eleitos pela primeira vez. Nesse dia também é eleita a nova mesa diretora da casa e, como eu já disse, o cenário aponta para o atual presidente, deputado Roberto Cidade. Resta saber quem será o vice ou a vice. Com tantas mulheres no poder, inclusive nós temos comentado aqui no programa 18 horas, talvez as deputadas aí, Joana Dark, do União Brasil, a Alessandra Campelo, do PSC, e a deputada Maiara Pinheiro, do Republicanos, possam disputar aí a vice-presidência da casa. Vamos aguardar. Karime e Carlão. Ei, Artemisa Gadelha, olha só, o presidente hoje, inclusive o presidente da OAB, ele visitou o presidente eleito da Câmara Municipal de Manaus. Foi uma visita de cortesia e você sabe aí algum detalhe dessa visita, Arte? Exatamente, Carla. Uma visita de cortesia do presidente, como você disse, da OAB Amazonas, Jean Cleuter. A visita foi na manhã de hoje e
ele foi recebido pelo presidente eleito da Câmara Municipal de Manaus, Caio André, do partido PSC. Estavam com ele os vereador Everton Assis, do União Brasil, Marcelo Serafim, do partido Avante, Dudu Afaia, do PMN, e ainda o vereador Diego Afonso, do União Brasil. Também o vereador Bessa, do Solidariedade. Os assuntos não foram comentados. Karime e Carlão. Artemísio, hoje o governador Wilson Lima deu continuidade às entrevistas aos veículos de comunicação. Visitou aí autoridades religiosas também, não é? Isso mesmo, Karime. O governador começou o dia visitando os veículos de comunicação para fazer o balanço, das ações de 2022. Nós comentamos ontem aqui no programa 18 horas sobre essa prestação de contas à população do Amazonas. Após as entrevistas, o governador visitou o arcebispo de Manaus, o cardeal Leonardo Sterner. Durante o encontro, o governador reforçou o compromisso com a Igreja Católica referente ao trabalho social, principalmente realizado pela pastoral. O governador Wilson Lima ainda visitou também líderes da Igreja Universal. Ele participou de um almoço com os religiosos e reforçou que as igrejas são como um braço do Estado no apoio à população. E agora falando do prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, hoje ele esteve no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus, fiscalizou ali a obra da feira do bairro, que tem parceria com o governo do estado. A entrega está prevista para o mês de março. Ele ainda fiscalizou também a reforma do mercado Carneiro da Mota, que é fruto de uma emenda do deputado federal Alberto Neto, do partido PL. Para finalizar, foi realizado o chá revelação da filha do prefeito, Davi Almeida, filha dele, a Fernanda Ariel. Bom, Davi Almeida será vovô de uma menina, segundo ele, mais uma rosa para o jardim da família Almeida. E nós aqui no programa 18 horas desejamos parabéns ao vovô do ano, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Até amanhã. Tchau. Até amanhã, 6 horas e 42 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, atenção para essa proibição. Está proibida a venda e circulação de cacau e cupuaçu produzidos nos municípios de Benjamin Constant e Tabatinga, no interior do Amazonas, Karime. Pois é, Carlão, isso porque foram identificadas nas frutas focos de uma praga chamada monilíase, que vem atingindo as plantações desses frutos na região. Vale lembrar que essa doença do cacaueiro é uma doença que atinge somente as plantas, sem risco para a saúde humana. Karime, a proibição da venda e também da circulação do fruto é da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, como explica para nós agora, no 18 horas, a repórter Nathalie Moraes. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas proibiu a circulação das espécies frutíferas de cupuaçu e cacau produzidas nos municípios de Benjamin Constant e Tabatinga, no interior do Amazonas. A medida está determinada na portaria de número 393 do último dia 21 de dezembro, publicada no Diário Oficial aqui do estado. A providência é resultado da identificação de focos da praga moliase, que vem atingindo plantações desses frutos na região. A moliase do cacaueiro é uma peste que afeta os vegetais dos gêneros Temombrana e Errânia, como o cacau e o cupuaçu, causando perdas de 100% de suas plantações. A detecção do primeiro foco da praga aqui no Amazonas foi anunciada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento no dia 17 de novembro deste ano, após ações de monitoramento realizadas por técnicos do órgão. O gerente de defesa vegetal da ADAF, Sivandro Campos, destaca o trabalho de prevenção do órgão. A proibição desse trânsito visa resguardar o patrimônio frutícola tanto do estado quanto do país, principalmente o trânsito desse material para outros municípios do estado e também para outras unidades da federação. A gente conter o foco dessa praga naquela região de Benjamin Constant e Tabatinga, justamente onde foi detectado o foco após os trabalhos de prospecção, levantamentos, monitoramento. A ADAF, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária
Pecuária e Abastecimento e o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal Sustentável do Amazonas delimitou as áreas de foco da praga e iniciou ações de contenção da peste para evitar prejuízos econômicos aos agricultores ao estado. Silvandro destaca os próximos passos que serão dados para conter a ameaça. Em Benjamin Constant está concentrado o maior número de focos dessa praga. A previsão dos próximos trabalhos, isso vai ser acordado com o Ministério da Agricultura, também para a gente dar continuidade no todo esse processo de contenção e erradicação dessa praga dentro do nosso estado. Foram descartados focos da praga em plantações no município de São Paulo de Olivença, onde a equipe também esteve presente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, boa noite para você em 100,7. Você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. A Prefeitura de Manaus informou hoje que mais de 1 milhão de pessoas já receberam a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Por outro lado, mais de 623 mil estão com a terceira dose em atraso, Karime. Pois é, Carlão. E a recomendação é que a população busque o posto de vacinação mais próximo para atualizar o esquema vacinal. A terceira dose começou a ser aplicada aqui em Manaus em setembro de 2021. E o esquema vacinal precisa estar atualizado para que a proteção seja eficaz. Então, segue aí. Se você não sabe o endereço, quer saber os horários, o posto de saúde mais próximo, vai lá no site da Secretaria Municipal de Saúde, que é o semsa.manaus.am.gov.br. As informações estão todas lá. 6h46, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, o Ministério da Educação antecipou os calendários de inscrições para os primeiros processos no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o Programa Universidade para Todos, o ProUni e do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E a medida é para alinhar as datas com os calendários acadêmicos das instituições de ensino públicas e privadas. Ainda segundo o Ministério da Educação, os editais com o número de vagas vão ser publicados em janeiro de 2023. Então, o novo prazo de inscrição para o SISU é de 16 a 24 de fevereiro de 2023. O ProUni, do dia 28 de fevereiro até o dia 3 de março. Também no mês de março acontecem as inscrições para o FIES, do dia 7 até o dia 10, 6h47. Mix. Conferindo o movimento nas loterias do Amazonas aumentou por causa das apostas da Mega Virada. O prêmio estimado em 450 milhões de reais é um bom prêmio. É a mega da virada, né, Carlão? Prêmio, quem nunca fez essa fezinha, né? Muita gente, inclusive, Karime, aqui no Amazonas, está animada para o sorteio. E uma dessas pessoas, é claro, né, Karime? Sou eu. Vou fazer a minha fezinha também, vou fazer a minha aposta. E você, Karime, vai ou não? Não, vou fazer, com certeza ainda não fiz, Carlão. Mas tem tempo, viu, gente? Sim. Porque as apostas podem ser feitas até às 6 da tarde, no horário de Brasília, do dia 31 de dezembro, que é o mesmo dia do sorteio. O sorteio acontece na noite do dia 31. E como você disse, Carlão, vai pagar aí um prêmio de 450 milhões de reais, que até agora é o maior da história da loteria. O repórter Hector Silva traz mais informações sobre esse prêmio. Vamos ouvir. Com o prêmio apontado como o maior da história do tradicional concurso das loterias Caixa, a Mega da Virada pagará 450 milhões de reais este ano. Apostadores podem fazer seus jogos até às 18 horas do dia 31 de dezembro, mas a cozinheira Eliana Souza já disse que hoje mesmo já prepara o seu jogo para amanhã ir na loteria. Vamos para mais um ano apostando na Mega da Virada. Quem é que não quer ganhar um prêmio milionário, não é mesmo? E eu já estou fazendo o meu, acreditando, confiando e tendo esperança de dias melhores para 2023. Uma coisa que tenho muito é fé. E o que tiver de ser, então, será. Quem ganhar o montante de quase R$500 bilhão está com a vida ganha. Com os 450 milhões estimados para a Mega da Virada, o ganhador ou os ganhadores podem fazer de tudo. E não só um pouco.
Com o montante, é possível comprar uma frota de carros populares ou de luxo, iates, mansões dignas de filmes de Hollywood, fazendas com intermináveis hectares e até viagens com todas as regalias imagináveis. A diarista Maria Fonseca já sabe o que vai fazer com o dinheiro: viajar para o estado do Pará. Seria bom ganhar na Mega, né? Dava para ajudar a família e pagar as dívidas também. E viajar, que seria muito bom, né? Tirar umas fériasinhas. É isso aí. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carlão, Tá boa. 450 milhões. Dá pra ir pra Lua até, Karine. Dá pra sonhar, né? Pra Lua. Já dá pra organizar alguma coisa, né? Pegar o Elon Musk aí pra Lua. Bom, olha aí. Agora, se você quer aí uma dica, é o seguinte: a Caixa Econômica Federal divulgou os números que mais caíram ao longo dos 13 anos dos concursos da Mega Sena da Virada, viu? O número 10 foi o mais sorteado, aparecendo 4 vezes, sendo seguido aí pelo 3, 5, 20 e 36, que foram sorteados 3 vezes cada um. Então, esse prêmio, estimado em 450 milhões de reais, o concurso vai acontecer, como eu disse, no dia 31 de dezembro. Karine, mesmo ganhando, tem gente que não vai buscar o prêmio. Será porque não sabe? Ou não Será vê, que não joga confere? fora, não confere? Eu acho que já foi feito um levantamento e disse que a galera não confere os números e nem sabe se ganhou. De janeiro a novembro deste ano, o valor dos prêmios da loteria que deixaram de ser resgatados por seus ganhadores chega aí, Karine, a 350 milhões. É muita gente, hein? 350 milhões de reais. É muito dinheiro, né, Carlão? Sim. Bom, segundo a Caixa Econômica Federal, esse valor corresponde aos prêmios de todas as modalidades de apostas pelo país, mas não inclui o prêmio aí desse concurso agora de dezembro, tá? Segundo a lei, caso o vencedor não recolha o prêmio até 90 dias, o valor é repassado integralmente para o Programa do Governo Federal de Financiamento Estudantil, o FIES. Agora 6 horas e 52 minutos, você no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas no ar e nós estamos juntos até às 7 da noite, hein? Mix. Karine, tudo certo, tudo pronto? Vamos conferir então a previsão do tempo para esta noite de terça-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E a previsão, segundo informações do Climatempo, é de pancadas de chuva a qualquer hora, durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 78% e 99%. Mix. O navio americano de cruzeiro MS Marina chega a Manaus na manhã desta quarta-feira. Este é o 4º navio a atracar na cidade nesta temporada de cruzeiros. Vão desembarcar no porto de Manaus mais de 2.200 turistas, entre passageiros e tripulantes, Karine. Exato. O navio partiu de Miami com a maioria de turistas americanos, canadenses, britânicos e caribenhos. Antes de chegar aqui em Manaus, o navio para em Santarém e em Parintins. A temporada de cruzeiros segue até maio de 2023. Estão previstos cerca de 17 navios e o fluxo de aproximadamente 18 mil turistas. A expectativa é de gerar mais de 100 milhões de reais na economia local. Mix. Economia. Olha só, vamos aos indicadores econômicos de hoje, terça-feira. O dólar fechou em alta de 1,48%, cotado agora a R$ 5,28. O euro fechou desvalorizado em 1,63%, comercializado aos R$ 5,62. O Bitcoin encerrou o dia também em alta de 0,47%, comercializado a R$ 88.637. E o Ibovespa fechou o dia em queda de 0,19% aos 108.536 pontos. Escuta essa, depois do Natal o comércio já se prepara para o movimento do ano letivo com a venda de material escolar. Empresas do setor em Manaus prevêem um crescimento de 15% em relação a 2021, na procura dos produtos desse segmento, como cadernos, fichários, canetas, entre outros. No início deste ano, o mercado ainda estava inseguro por causa da pandemia, com dúvidas sobre a volta às aulas.
online. Com o avanço da vacinação, o ano letivo de 2022 encerrando normalmente a tendência para 2023, então é muito positiva, Karime. E o movimento já começou a aquecer nas últimas semanas do ano e deve intensificar no início de janeiro. Muitos pais já estão fazendo pesquisa de preço para depois comprar. Mix. Agora são 6h55. Você no melhor Mix do Brasil e os destaques do 18 horas. O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que o Brasil registrou o maior número de mortes pela dengue em 2022, hein, Karime? Olha só, o total foram 987 mortes causadas pela doença durante o ano. O número é 301,2% mais alto que o registrado em 2021. Exato, e antes o maior número de vítimas fatais havia sido registrado em 2015, quando 986 pessoas morreram por causa da dengue. Os estados com mais mortes pela doença foram São Paulo, Goiás, Paraná e Santa Catarina. Mix. Olha só, escuta essa agora, hein? Atenção, serpentes, aranhas e escorpiões são espécies de animais peçonhentos frequentemente encontradas na nossa região e nesse período chuvoso, atenção, as autoridades de saúde fazem um alerta, não é isso, Karime? Pois é, porque em 2022, entre os meses de janeiro até novembro, foram 2.870 registros de acidentes com animais peçonhentos registrados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, como explica a repórter Nathalie Moraes. O primeiro semestre do ano é o período em que mais são registrados acidentes com animais peçonhentos, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. No Amazonas, esse é o período de cheia dos rios, que requer cuidados maiores da população para evitar esse tipo de acidente. Os dados foram levantados entre os meses de janeiro e novembro deste ano e apontam um registro de 2.870 casos, mostrando uma redução de 6,6% no número de casos em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 3.073 casos. Desse total, os meses com maior índice estão entre janeiro e junho deste ano. Segundo o gerente de zoonoses do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS, Deuglis Cardoso, a cheia dos rios requer cuidados, especialmente com acidentes ofídicos por serpentes, que são os mais comuns nessa época do ano. As serpentes lideram o número de acidentes registrados em 2022, com 1.786 registros, representando mais de 62% dos casos. Em seguida, aparecem os escorpiões, com 478 registros de acidentes, seguido das aranhas, com 250 casos. Já os acidentes com largatas e abelhas foram 356 casos, como explica o especialista. Nossa grande preocupação são os acidentes ofídicos, ou seja, com as serpentes, especialmente surucucu e jararaca. Jararaca em grande proporção. É um período que nós estamos iniciando de elevação dos níveis dos rios. Há uma tendência de aumentar essa demanda de acidentes. Então é imprescindível cuidados importantes, especialmente no uso de bota de borracha cano longo, que o simples uso dessa borracha pode reduzir até 80% dos acidentes com as serpentes. A maior incidência de casos se justifica pela proximidade dos animais com a área de terra. Os animais estão se aproximando das áreas secas quando a área de várzea está totalmente inundada. A tendência é que esses animais peçonhentos procurem espaço próximo das residências, como destaca o especialista. O período de enchente da subida dos níveis dos rios tem uma peculiaridade com o aumento da demanda desses acidentes, porque os animais estão se aproximando das áreas secas, e quando o rio está completamente cheio, a área de face está completamente inundada, a tendência é esses animais peçonhentos procurarem dividir espaço, inclusive próximo às residências ou mesmo nas residências. E aí, seja as serpentes, seja os escorpiões, aranhas. Deuglis Cardoso destaca ainda que existem dois públicos que precisam de uma atenção redobrada. Uma preocupação muito maior quando esse acidente acontece com crianças até 9 anos, e os nossos idosos, que são as duas extremidades de faixa etária mais preocupantes. Criança, e mais importante ainda, é uma atenção redobrada. Todo e qualquer acidente com escorpião é passível de observação, porque todo escorpião ele tem peçonha, ele
intoxica uma ou duas espécies, muito mais a ponto de levar ao óbito, reforçando principalmente as crianças e os nossos idosos. Então, quando crianças forem agredidas por escorpião, apresentarem um quadro mesmo que leve de intoxicação por peçonha de escorpião, é importantíssimo seguir para o serviço de saúde para fazer uma observação detalhada desse paciente e, na maioria das vezes, submeter a soroterapia antiveneno específica com soro ou antiaracnídeo ou antiescorpiônico. Em caso de acidentes com animais peçonhentos, o paciente deve procurar a unidade de saúde mais próxima para atendimento imediato. Em Manaus, os atendimentos são realizados na Fundação de Medicina Tropical. Em caso de acidentes, é imprescindível que a vítima seja encaminhada para o Serviço Público de Saúde. Nathalie Moraes, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. O Ministério da Saúde publicou hoje uma recomendação para ampliar a vacina contra a Covid para todas as crianças de 6 meses de idade até 4 anos. A vacina pediátrica produzida pela Pfizer era antes restrita às crianças nessa faixa etária com comorbidades. Segundo as autoridades, a incidência de Covid na população menor de 5 anos de idade hoje é maior do que nas faixas etárias mais elevadas. Nos bebês com menos de 1 ano, a incidência de mortalidade chega a ser até 8 vezes maior do que nos adolescentes de 15 a 19 anos. A vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos contra a Covid pode evitar mortes. A nota do Ministério da Saúde reforça a eficácia e a segurança da vacina. E a reforma reforça ainda a possibilidade dos pais responsáveis a levarem seus filhos para a vacinação. Que diga-se e repita-se, ainda tem baixo índice no Amazonas, não apenas contra a Covid, mas também contra outras doenças infantis. 18 Horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.